E tenho muito orgulho também da evolução social que aconteceu debaixo de Pedro II e da Princesa Isabel, né? Que se mobilizaram. Pedro II era mais passivo nessa questão de escravidão, apesar de não ser de ser abolicionista, mas ele não era ativo, ele não era um ativista pela abolição. Já a Princesa Isabel ela era ativista. Ele era favorável, mas não chegou a... O Pedro I também. O Pedro I já era favorável, mas o que acontece? Que tinha medo de certamente colapsar? não teria, a independência do Brasil não teria acontecido. É mesmo? Se tivesse É bem abolição? provável, sim, é bem provável. O que você acha que teria acontecido? Porque, primeiro, você não tinha ainda... Temos que entender o contexto. Tá? Não adianta você olhar aqui o século XXI, olhar para trás, tudo... Tem que ver o contexto da época. Aí você não vai aprender nada nunca. Tá. Tá? É até uma visão anacrônica que a maioria dos professores de história ensinam a história olhando de hoje, olhando para trás e passando julgamento. Esse tipo de visão, você nunca vai aprender história. Tem que olhar, tem que se inserir no contexto do momento, olhar para a sua própria história e olhar para os lados. O que tinha naquele momento, olhando referência. Estados Unidos já tinha... Nada. Os Estados Unidos foi Guerra de Secessão, foi 1860, 70, que aí teve aí o movimento. Só que foi só também um movimento federal, não foi estadual. Entendi. Então, tanto que dizem que o fim da escravatura nos Estados Unidos ocorreu nos anos 60 do século XX, né, com uma mobilização social contra... Porque continuaram várias regras leis, né? Regras segregacionistas. De segregação. Então, exato, ficou quase 100 anos ali. Já aqui não, aqui quando houve a abolição, você pode até argumentar se ela foi efetiva, claro que não foi. Né? A transição foi péssima. Foi péssima, foi exatamente. Péssima. E agora, nenhum país teve tanto... A população escrava aqui era a maior do mundo. Sim, né? Tinha muito escravo e tinha muito escravo também liberto e também tinha já uma sociedade já nascida liberta. Começou com sexagenário, depois vem ventre livre, vem vindo. Exatamente. Então quando chegou na Lei Áurea já era uma parcela bem pequena da população escrava, mas ainda existia e ainda era relevante. Não, então acho que era bastante ainda, não é? Sim. Ah, tá. Não, estou dizendo. Entendi. Agora, o movimento abolicionista que foi bacana. Isso então, foi mas dá um contexto, movimento, então. Porque foi exatamente o movimento de uma sociedade começando a exigir direitos. Fala, epa, isso tá... Dizer, pessoal, ninguém mais... sabe? Então, você teve um apoiamento amplo. Você tinha Partido Conservador liderando, e você tinha o Partido Liberal também, que tinham parcelas ali. Então era bipartidário. Entendi. O movimento. Quem era um dos protagonistas? Tinha vários protagonistas da sociedade, mas um dos que era fundamental para passar ou não era a Princesa Isabel. Por quê? Ela vai fazer a lei? Não foi ela que fez a lei. Não foi ela que escreveu a Lei Áurea. Entendi. Mas o que ela sinalizou? Ela falou assim, eu vou assinar a lei. Se vocês fizerem, eu assino. Entendi. Eu vou fazer isso, porque ela era ativista do meio abolicionista. Então, se ela não tivesse te dado essa chancela, essa abertura, os senadores e o movimento abolicionista não teria se mobilizado. Teria demorado um pouco mais. Acontece até hoje, quando a gente fala no Congresso Nacional. Você faz lá como a gente fez agora, uma emenda constitucional. Estamos fazendo ali, reforma do judiciário, reforma tributária e tal. Se o executivo fala assim, eu não quero isso aí não, mesmo que ele não tenha poder de veto, o legislativo já fica coado. Fala, não vamos fazer então. Entendi. Vai perda de tempo, essa coisa não vai para diante. Então ela sinaliza que... Ela sinaliza que ela quer, ela vai ratificar a lei se ela for feita. Entendi. Isso é que é o bonito do modelo. Ela é feita por ativistas, pelas partes da sociedade, pelos representantes dessa sociedade, e ela é ratificadora, ela é o poder moderador que assina a lei. Então, eu acho que foi um processo muito bonito do ponto de vista de dar legitimidade à Lei Áurea, tanto que ela não foi revogada depois. Não houve um movimento de não, isso aí não foi certo e tal. Não, foi de raiz mesmo. Então, tudo que vem com essa raiz vem com ao menos juridicamente, vem com uma legitimidade muito própria, né, irrevogável. Então, isso eu acho que foi muito positivo. Claro que aconteceu logo depois uma insurreição de pessoas que perderam a propriedade dos escravos, se mobilizaram contra a família real, e junto com parcelas lá
parcelas dos militares. Então, foi isso que aconteceu. Até que ficou um ano de terrorismo contra a família real naquele momento, contra a princesa Isabel. Corria um risco de vida. Fazendo o quê? Ameaça? Ameaça de morte, exatamente. Né? Os fazendeiros ameaçando de morte. Querendo a volta da escravidão. Querendo a volta da escravidão. E formou-se uma guarda negra para defender a família. Ah, é? É. Por abolicionistas. Vamos montar aqui uma guarda negra para proteger a princesa Isabel e os familiares. Manter a decisão. E manter a decisão, fazer esse negócio valer. E isso foi ninguém conta esse trechinho de 1888 a 1889. Foi tenso, então. Foi tenso, foi instável, né? Gerou instabilidade. Tanto, o medo talvez que Pedro II tinha, estava se materializando.